gente poderia ter justamente o change of charter. Enquanto esse ponto não for rompido, ele ainda é um ponto protegido. E aí eles geram a quebra de estrutura, o mercado faz outra região aqui, ó, inclusive faz um movimento fake boys, tá? Ó, o mercado vem aqui, por exemplo, né? Aí você pode pensar, observe como é importante você ter a validação da quebra de estrutura, tá? Aqui tem a nossa mínima e aí o mercado veio, o preço só passou. Aí você pode ver, pô, o preço passou aqui e fez uma quebra de estrutura. E aí chega numa região de oferta sua aqui, né, a região de oferta de 15 minutos, vamos supor, e aí você fala, não, eu vou fazer uma venda, porque quebrou a estrutura, o mercado vai seguir no sentido de queda. E aí o que é que acontece? O mercado vai lá e te stop. Por quê? Porque a quebra de estrutura ainda não aconteceu, tá? A quebra de estrutura ela só vem acontecer mais à frente, justamente nesse ponto aqui, tá? Quando a gente tem o candle fechando abaixo da mínima anterior. Então aí sim a gente tem a caracterização da nossa quebra de estrutura, tornando agora esse ponto aqui do mercado como um ponto protegido, tá? Que caso o mercado viesse a voltar nesse ponto e invalidar, a gente poderia ver uma inversão no fluxo de ordens agora para compra, ao invés da continuação de venda. Tá? Então isso fica muito mais claro e toda vez que acontece fica mais claro ainda. Aqui, novamente, o mercado faz uma quebra de estrutura, faz um movimento de acumulação, ou seja, até no contexto, né, das estruturas internas, você consegue observar isso. Observe, ó, aqui, ó, tudo que a gente trabalhou até agora. Observe isso aqui, esses movimentos de pullback que o mercado faz como praticamente estruturas internas dentro do preço. Por quê? A estrutura principal é praticamente essa movimentação de queda que o mercado vem fazendo. Isso aqui é uma estrutura principal. Dentro a gente tem a estrutura interna, né? Então essa movimentação interna que ele faz aqui não é tão relevante para o movimento macro. Obviamente você tem que observar o sentido do mercado pela ótica macro para micro. Inclusive tem vários vídeos aqui no canal falando sobre análise macro para micro, como você pode fazer isso um passo a passo, né? Mas você consegue observar a formação das estruturas macros aqui no mercado e as estruturas micro, que seriam a estrutura interna aqui do preço, que é praticamente um movimento de correção que ele faz em direção a algum ponto relevante de oferta, por exemplo. O mercado aqui faz um movimento de correção em direção a essa região de oferta, né? De 15 minutos, ó, chega aqui, região de oferta de 15 minutos, e aí depois chegar na região de oferta de 15 minutos, daria uma oportunidade de venda, né, justamente nesse ponto, e aí vocês veem o risco de retorno absurdo que isso daria, né, ó, praticamente isso aqui utilizado, o SMC, tá? Mas aí o mercado segue seu fluxo, aqui novamente, quebra a estrutura, ó, vem aqui, quebra a estrutura. Toda vez que ele quebra a estrutura, ele valida essa região como ponto protegido, e caso esse ponto ele venha a ser rompido, a gente pode ter uma inversão no fluxo do mercado, tá? E sempre observando essas regiões relevantes, tá? E aí o mercado vem, faz um movimento, aqui é uma movimentação de estrutura interna, deixa essa mínima. Depois dessa mínima, a gente tem a validação dessa máxima como ponto protegido, porque aqui, ao fazer esse movimento de queda, ele faz a nossa quebra de estrutura, validando esse ponto como ponto protegido do mercado, e prestem atenção nisso, tá? Ponto protegido do mercado. Depois ele vem aqui, quebra a estrutura novamente, tá? Depois que ele faz esse movimento de quebra de estrutura, o mercado vem lá, vai aqui e aí as ordens começam a se inverter. Observe, aqui tem a quebra de estrutura, qual é o nosso ponto protegido? Essa máxima aqui, ó. Essa máxima é o nosso ponto protegido. E aí o que é que o mercado faz? O mercado vai lá e viola esse ponto protegido, que seria um topo forte no mercado, e isso causa o nosso change of charter. Tá? Então, a partir desse ponto, a gente estava seguindo um fluxo maravilhoso de queda, fazendo as nossas vendas, e aí a gente tem uma inversão no fluxo. O mercado estava fazendo as quebras de estrutura, chega aqui, faz a inversão, quebra a estrutura de um ponto forte anterior, e isso indica para a gente que a tendência está saindo da estrutura principal, que estava de queda, agora para a estrutura de alta. E a partir daí, isso já é um sinal de que a gente pode estar mudando, e aí a gente tem que confirmar com as próximas quebras de estrutura. Então, o mercado faz essa movimentação. E aí, ao fazer essa movimentação, já daria oportunidades, inclusive, de você fazer, né, possíveis compras em regiões de demanda, como essa aqui, por exemplo, né, que ainda não estava confirmado, mas o mercado daria essa oportunidade. Change of charter, volta até uma região de demanda, você faz uma execução em direção à continuação agora de alta, tá? Então, daria praticamente aqui 8 ou mais, depois que teve outra correção. Então isso aqui seria o primeiro exemplo, né, de uma operação inclusive mais arriscada, porque a gente só tem a confirmação da inversão de fluxo total do mercado, e anota isso, quando o mercado faz um change of charter e depois faz uma quebra de estrutura. Então a gente tem um change of charter e já daria uma oportunidade de compra. Aqui o mercado vai e gera uma quebra de estrutura desse high, tá? Aqui, ó,
faz o break of structure, validando esse ponto anterior como um ponto protegido no mercado. Na verdade, esse ponto aqui, ó, que é o mais recente, tá? Esse ponto é o ponto protegido. E aí você vê que o mercado vai, faz a quebra de estrutura. Esse aqui é o ponto protegido. O preço nem cheira a ele, mas cheira justamente uma região de demanda que a gente tem aqui, ó, tá? Uma região de demanda de 15 minutos que a gente pode utilizar para fazer a execução de uma operação compradora, justamente nesse order block, tá? Para ir seguir no sentido do high. Por quê? Observe. As regiões dos topos numa estrutura de alta são regiões fracas ou fortes, são regiões fracas. Então a tendência é que o preço venha buscar essas regiões. A tendência aqui de alta, o fundo, ele é fraco, ele é forte? Ele é forte. Então a gente usa ele como base de preço para estruturar a nossa operação e colocar o nosso stop aqui abaixo. E aí a gente vê a continuação da movimentação de mercado justamente nesse sentido, tá? Gerando as movimentações de quebra de estrutura. Inclusive daria para otimizar utilizando a Fibonacci, que eu gosto de utilizar pra caramba, né? Ó, aqui, praticamente nesse sentido, colocando a execução em 7.5, ó, já daria uma otimizada legal nessa entrada com mais confirmações. E aí a gente tem o segmento no fluxo do mercado, né? Quebra de estrutura nesse ponto, que acontece. Isso aqui, pessoal, estou mostrando para vocês, é só o conceito de estrutura. Não estou botando mais nenhum conceito. Só com estrutura você já consegue desenrolar isso facilmente, tá? Então a gente tem a quebra de estrutura, o mercado vai lá, ó, chega aqui nesse ponto, quebra a estrutura. Ele quebra a estrutura não nesse candle, tá? Aqui. Ele quebra a estrutura não nesse candle, ele quebra a estrutura nesse candle. Quebrando a estrutura nesse candle, a gente tem a validação desse ponto como ponto protegido, né? E quebrando essa estrutura, o mercado faz uma correção que daria uma oportunidade de compra nessa região de demanda para você seguir o fluxo do ativo, tá? De alta, praticamente isso aqui. Observe. O mercado ele faz uma movimentação bastante interessante aqui também com relação às estruturas, porque ele dá essa oportunidade. Depois, esse formato de acumulação, inclusive vai ter as próximas aulas e tem outros vídeos aqui no canal falando sobre isso também, mas ele deixa liquidez, né, nesses fundos aqui. Observe que essa movimentação de queda que ele faz, a gente chama de manipulação. É quando o mercado, os institucionais, eles fazem uma captura de liquidez, ordens presas nessas regiões, tá? Então observe que isso aqui não foi uma quebra de estrutura ainda. Isso aqui não foi uma quebra de estrutura. Apenas os pavios dos candles passaram desse nível de mínima. Então isso aqui para a gente significa uma liquidez capturada. Aqui tinha dinheiro, o dinheiro foi capturado. Inclusive, observem outra coisa. O preço captura liquidez para vir buscar justamente uma região de demanda de 15 minutos mais abaixo, um order block que a gente tinha ali naquela região, tá? Então ele chega nessa região e aí faz a movimentação de alta, que isso aqui inclusive seria a nossa compra, tá? Justamente nesse ponto, buscando, obviamente, os topos fracos que a gente está observando uma estrutura principal de alta, né? Então eu veria justamente esse ponto. Observe outra coisa, o mercado ele vem aqui, não faz a quebra de estrutura, não faz a quebra de estrutura, tá? Se ele não faz a quebra de estrutura desse ponto, o que é que acontece? A gente não pode buscar validação de operação aqui, não pode buscar a região de demanda aqui, porque a quebra de estrutura ainda não aconteceu. Tá? Porque se você buscasse, o mercado fez aquele pavio lá, é uma quebra de estrutura. Não, não é. Mas se você pensasse isso, aí o mercado volta na região de demanda, você compra. Olha o que o mercado faz. Segue o fluxo de queda. E aí, nesse fluxo de queda que o mercado faz, ele mostra pra gente que a tendência pode estar virando. Porque o lower, a mínima que a gente teria seria nesse pavio desse candle, tá? E aí a gente tem praticamente a quebra dessa estrutura. A quebra dessa estrutura, esse movimento está acontecendo agora, tá? A quebra dessa estrutura seria um change of chart, praticamente uma mudança na característica do mercado, mostrando que o mercado pode estar mudando da tendência de alta agora para a tendência de queda. E aí a gente vai buscar os possíveis pontos, né, de oferta que a gente tem nessas regiões para executar vendas, como por exemplo, já daria para fazer algumas confirmações, como por exemplo, essa região aqui, a gente tem o Fair Value Gap, aqui trazendo até outros conceitos para vocês, né? Região do Fair Value Gap, aqui também a gente tem a liquidez, tá? Liquidez nesse ponto, liquidez remanescente que o mercado pode vir capturar. Então aqui eu já poderia montar justamente uma estrutura de venda. O mercado faz um exchange of charter, gera liquidez, tem uma região de FVG, o mercado pode vir fazer justamente a captura dessa liquidez para ir seguir o fluxo de queda. Uma vez que você entende a estrutura, surge a pergunta mais importante do mercado: para onde o preço quer ir? O mercado ele não se move por vontade própria, tá? Ele se move para buscar a liquidez. E a liquidez externa são os pontos óbvios
visíveis onde existe uma concentração de ordens. Entender isso muda completamente a forma como você enxerga topos, fundos e movimentos fortes. Pessoal, quando a gente olha para a liquidez, a gente tem que olhar pelo contexto que está estabelecido ali dentro do mercado. Então, a maioria dos traders de varejo, né, que é a gente que opera o mercado de forma de pessoa física, não é uma pessoa jurídica, está operando o mercado, a maioria dos traders de varejo, de fato, utilizam indicadores para fazer suas negociações. A gente vê isso acontecendo sempre no mercado, colocam vários e vários indicadores para ter uma noção da movimentação do preço do mercado. Só que vocês precisam entender que os indicadores, eles são derivados do preço e do volume que apresenta ali o mercado. Só que o preço e o volume, eles são derivados dos dados do mercado. E esses indicadores, muitas vezes, eles não funcionam em todas as condições de mercado. Por isso que a gente vê dando várias e várias falhas. Isso acontece justamente porque a maioria desses indicadores, ele tem um atraso na movimentação do preço com relação à movimentação do indicador. Eu coloquei aqui, inclusive, um exemplo para vocês de médias móveis, né? A gente tem o preço já passando a movimentação, ou seja, o movimento já aconteceu, só que a gente tem um atraso da movimentação real do preço e a movimentação do indicador para movimentar ali, mostrar para a gente que seria para fazer uma compra ou onde seria para fazer uma venda. Então, quase todos os indicadores, eles são atrasados por natureza, tá? Então, eles dão um sinal depois que o movimento ele já começou ali no mercado. Isso resulta em mais risco e menor relação risco-retorno para você. Por quê? Porque se você entra atrasado no movimento, isso vai gerar um stop maior. Você vai ter que aumentar o tamanho do seu stop para dar proporção ao tamanho do risco que você vai estar correndo para fazer essa negociação. Quando a gente entende isso, a gente tem que observar que o principal fator e a solução é seguir o smart money, tá? O dinheiro inteligente, as grandes instituições que de fato dominam o mercado financeiro. Vocês têm que entender de uma vez por todas, o mercado ele não é movido pelo varejo, o mercado é movido pelas instituições, que a gente chama carinhosamente de smart money, o dinheiro inteligente. Então a única solução possível é você seguir o smart money e com o conhecimento em liquidez, você vai ser totalmente capaz de fazer isso. Então presta atenção, tá? Normalmente, no mercado, esses grandes movimentos que a gente busca pegar, os grandes movimentos impulsivos do preço, com um momento que é justamente essa valorização repentina que a gente tem, onde o preço vai lá buscar os nossos alvos e não fica ali enrolando a gente entende que isso aqui é praticamente resultado do smart money prendendo a liquidez do varejo. E vocês vão entender o que é liquidez aqui, tá? O aprendizado dos traders de varejo, quando vocês entram no mercado, começam a conhecer o mercado financeiro, operar, fazer trade, etc.